eu quero compartilhar com vocês algumas passagens do livro de Paulo, desde quando ele ainda era Saulo, antes de se encontrar com Jesus, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso, porque o exemplo, irmãos, da vida de Paulo para nós, ele é muito singular. Paulo, irmãos, não era um homem convertido, ele era um judeu por nascimento. Paulo, ele nasceu com o sangue que corria nas veias de Paulo, era o mesmo sangue que corria nas veias do patriarca Abraão. E ao ser contestado pelos falsos ensinadores do judaísmo, no quesito de sua singularidade e identidade judaica, Paulo faz questão em escrever em Filipenses dizendo: bem que eu também queria confiar na carne, se é que alguém pode confiar, muito mais ainda eu, pois eu fui circuncidado ao 8º dia, sou pertencente da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu sou um fariseu. Paulo, irmãos, ele é pertencente de uma das tribos principais daquela época, os fariseus. Segundo o escritor Ernesto Onini, era uma seita muito exigente daquela época, era uma seita muito religiosa naquela época, e para fazer parte daquela seita, ele tinha que decorar todas as 613 ordenanças da lei mosaica. E Paulo faz a questão de desgastar a sua juventude aos pés dos pergaminhos, ao ponto dele se tornar um dos principais da sinagoga. Paulo, ele era muito inteligente, ele era um poliglota, ele falava, ele conhecia o hebraico, ele falava o aramaico, ele ensinava, ele fazia, ele era um poliglota, irmãos. Paulo era muito inteligente, e por ser tão inteligente, ele estudava aos pés de Gamaliel. Ele foi levado até Jerusalém para estudar aos pés de um professor na escola rabínica. E para você estudar nos pés de um professor na escola rabínica, você tem que ser um dos melhores alunos da sala. Os melhores alunos estudavam aos pés do professor nas escolas rabínicas. E Paulo, ele era muito inteligente. Só que para pertencer a essa classe, pastor Dejair, tinha que ser casado. Só que Paulo não era. Só que eles abrem uma exceção para Paulo, porque tamanho conhecimento que aquele jovem tinha. Aleluia. E Paulo então cresce ali aos pés de Gamaliel, sendo ensinado por Gamaliel, e ele cresce ali sendo um dos principais dos sacerdotes, sendo um dos principais ali daquela época, sendo um